Sejam muito bem-vindos ao Café com Educadoras. Eu sou Regiane Lacerda e hoje nós temos mais um episódio com Cláudia Bandeira Responde. E o nosso tema de hoje é família e adaptação escolar. A adaptação não é só da criança, a família também precisa se adaptar. Escolher os temas a dedo, né? Temas polêmicos. Mexe com algumas estruturas. Geralmente, né, Cláudia? Então vamos lá. Gente, eu já vou te pedindo, se tá fazendo sentido para você, manda para outra professora, porque a gente precisa espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Também deixe sua opinião, né? Se você concorda, discorda com o que é colocado aqui, porque a gente vive, né, na democracia, ter direito à resposta e até um feedback também, né, gente? Pra gente melhorar o conteúdo e melhorando... É verdade. E também porque a gente sabe que a adaptação acontece de uma forma para umas pessoas e de outras pessoas. E às vezes o que a gente está falando aqui não é a sua dúvida. Então, esse também é o momento de você deixar a sua dúvida aí pra gente nos comentários. Então vamos começar. Vamos. Qual é o papel da família no processo da adaptação escolar? É fundamental, a família é a base, independente da constituição da família, né? Então, ela exerce um papel fundamental dessa adaptação da criança, porque a criança reflete o que ela vive em casa. A gente diz que é sintoma, a criança é sintoma do adulto. E então, também a referência emocional da criança é onde ela vive, onde ela convive. Então, para mim, é a base, é fundamental. Não tem como eu falar de adaptação se eu não falar de família, se eu não conhecer a família, se eu não fizer uma prévia. Lembra que a gente no episódio anterior falou de acolhimento? Quando a gente acolhe a criança, não faz sentido. Não faz também, sentido, né? A criança, ela não está ali sozinha. E, gente, entenda que a adaptação vai ser no corpinho da criança, no emocional da criança, na família da criança, em toda a parte, todos os vínculos da criança precisam ser adaptados. Por quê? Ambiente novo, pessoas novas, se sentir seguro, emocionalmente seguro. Então, tudo isso requer um olhar cuidadoso, tanto nosso, enquanto professores, quanto da família. E aí vem assim, quando a família, sem perceber, acaba dificultando esse processo? Quando ela mente para a criança, né? Tudo para a criança tem que ser explicado, né? Necessita, né? A gente fala que é o ideal, né? Idealização. Que explique, não minta para a criança, né? Porque às vezes dizem, mentira, você vai ficar lá. Ou então usar frases assim, se você não fizer isso, eu vou deixar você lá na escola, vou te abandonar lá. A criança vai realmente acreditar. Quando tem reforço negativo. Se você não fizer isso, eu vou contar para sua professora. Sabe? Então fica com essas coisas. Joguinho com as crianças, né? Joguinho psicológico com a criança. Então acho que o primeiro é não mentir para a criança, realmente explicar que ela está indo para um ambiente, que lá é uma escola. Que ela está ali, aí falar, os seus pais também já frequentaram, dependendo de quantos anos tem a escola, às vezes os pais já estudaram ali também. Então faça essa referência, passe boas memórias, que as crianças, olha, eu estudei lá tinha um parquinho, lá tinha isso, vai ser legal, vai ser divertido. Sempre colocar esse ambiente educador como uma coisa positiva mesmo, como uma coisa legal. Como algo bom para a criança. Exatamente. Né? Ameaçar. Eu vou te deixar na escola. Se você não fizer isso direito, você vai para a escola. Isso. Então, se você não fizer isso, eu vou tirar você da escola. Eu vou, sabe? Então, acho que o primeiro fator é não mentir para essa criança. Acho que o papel fundamental das famílias é não mentir para a criança em relação a esse, né? Já que a gente está falando de adaptação, de acolhida, é não mentir. Realmente falar que ela vai para um lugar seguro, que ali são pessoas importantes, você já foi lá reconhecer, enfim. Né? Agir dessa forma para que a criança se sinta mais segura. Uma outra coisa também é que os pais falam bem assim, não é para você chorar. Se você chorar, eu não volto. E outra coisa, se você chorar, você não vai ganhar presente do Papai Noel. Se você não vai ganhar aquele brinquedo. Não vai ter festa de aniversário. São as negociações, não vai sair. Negociações negativas, né? Tem coisas que e aí associa. A criança vai associar que é aquilo. Se eu não fizer isso direito, se eu não me comporto na escola, se eu não fizer isso, eu não vou ter isso. Isso não é autoridade, né? Você está negociando. E tem coisas que são negociáveis.
sim, você precisa ir para a escola, porque é uma responsabilidade sua, pela escola a gente vai ter o saber acadêmico, né? E para a vida, para o mundo, precisamos aprender a ler, escrever, ser funcional, trabalhar, ir para a sociedade, aprender a viver no coletivo. Outra coisa que atrapalha, né, Cláudia? É as despedidas longas. Não, é. A mãe que chora na frente da criança. E a gente não está invalidando isso, gente. Só que a gente tá todo mundo junto para se adaptar melhor. Aí quando a mãe prolonga, aí a mãe sai da porta, vai para a janela, aí a mãe volta. A mãe está claramente falando para a criança que a própria mãe, a gente fala mãe, né? Mas enfim, quem são os educadores, né? Nem sempre é a mãe, os cuidadores nem sempre, né? São os pais. Eu estou passando para a criança um sentimento de que eu também não confio nesse lugar. Então fica chorando, fica lá, mamãe já volta, tá? Beijo. Você vai sentir saudade da mamãe? É mesmo que a gente está vendo, gente. Aí são duas crianças, né? A mãe se torna criança, ela vai para esse lugar mesmo, de uma forma bem consciente, e talvez seja até um trauma que ela teve na escola, que ainda não foi tratado, né? Enfim. A gente lida com o sistema e a gente não sabe o que acontece com as famílias. Mas praticamente eu estou falando para minha criança, eu não confio no lugar que eu estou te deixando. É assim que a criança vai entender. E às vezes a criança está super confortável ali, tchau mamãe, e a mãe lá se voando de chorar. Exatamente. É quase uma dependência emocional. Nossa, mas ele nem me deu tchau. Nem deu tchau. Já me trocou pela professora, ele nem conhece ela. Vai gerar uma raiva, então muitos têm raiva mesmo da professora, porque vai chegar numa fase que a criança só vai validar o que o professor fala. É como se você que é mãe, você, né? Sabe? Minha tia falou que é assim. Exatamente. Assim. A professora pode estar erradíssima. Mas ela falou, viu, gente? Então, assim, são as questões de referência e de como ela se sente emocionalmente segura. Então, é preciso também acolher sua mãe. Olha, mãe, não é gritando com a mãe, não é desvalidando também, porque a gente não sabe como é que essa mãe tá, ou o que gerou aquilo nela. Mãe, pode ir, aqui sua filha pode se sentir segura. Qualquer coisa a gente liga. Ou então, se a senhora está desconfortável, fica lá fora um pouco, que qualquer emergência, a gente chama a senhora, né, mantém o celular perto, né, se a senhora não está se sentindo segura, pode ficar lá fora na recepção, qualquer coisa a gente chama. Então, eu acho que a base de tudo é o diálogo. Tudo que é conversado não sai caro. Não sai caro. Como orientar os pais sem culpabilizar ou gerar conflito? Isso é um tema também muito delicado, que a gente já envolve, já é da nossa natureza julgar, né? A gente vive nessa questão de julgamento a todo momento, a gente julga a gente mesmo e a gente julga essas famílias. Então, o melhor passo realmente é esse acolhimento, essa adaptação, com tudo aquilo que a gente já foi falando nos episódios anteriores. É realmente chamar esses cuidadores, realmente explicar o que vou fazer em sala de aula. Então, essa reunião é fundamental, essa acolhida. Faça com uma dinâmica para que esses pais também se sintam confortáveis. Vou dar exemplos de coisas que eu fiz, né? Que eu fiz no ano passado, mas fiz no ano passado, fiz quando eu fui gestora também, foi a gente fazer escola para pais, porque é uma forma de eu informar o pai sem culpá-lo, nem desvalidar, né? As famílias, os cuidadores. Então, o que eu fiz no ano passado? E a gente fez essa escola para pais, que funcionava uma vez por mês, aos sábados. A gente criou um grupo, quem quisesse, eram temas específicos. Então, eu tinha criança dentro do espectro autista. Então, o que eu fui falar? Porque muitos pais recebem o diagnóstico da criança e não sabem o que fazer. Aí, o que eu fiz? Chamei uma mãe que era autista, que tem 2 filhos autistas, que era psicóloga. Então, ela já tinha todo. Então, ela foi lá dar uma formação para os pais do que era o transtorno, por que funcionava daquela forma. Então, serviu para a família da criança que não tinha acesso a essa informação. Por mais que a gente viva num mundo que a informação ela chega por segundos, ainda existe pessoas que não têm acesso por ele, né, motivo. Então, eu fui fazendo de acordo com as demandas que iam surgindo dentro do meu contexto ali. Igual quando eu estava na direção da escola. Então, a problemática eram os banheiros. Então, eu fui falando sobre o cara. Jamais cheguei a abordar o pai. Olha, seu filho não faz isso, não. Sempre colocando nessa forma de uma conversa e que cada pai faça suas próprias reflexões. Porque eu acredito que isso é bem mais válido do que ficar toda hora nesse lugar de julgamento.
E de culpa, né? Porque a gente quer Exatamente. tirar a culpa de cima da gente e jogar a culpa em cima do Mas outro. essa culpa é meio que uma coisa implantada pelo sistema, porque se, eu gosto muito de brincar que o professor quer fazer tudo dentro da sala, menos o papel dele, que é ser professor. Então, ele quer ser o assistente social, ele quer ser o psicólogo, ele quer ser o farmacêutico, ele quer ser o médico, e ele esquece do papel dele, né? Então, quando a gente entra em muitas camadas, em outros papéis que não são nossos, aí daí onde entra também a sobrecarga emocional, porque você quer entrar, a família da minha criança, ela me pertence e não me pertence. Eu estou ali para um saber acadêmico. Eu não estou ali para julgar se a mãe vai de short para a escola, se a mãe fuma. Aí a gente acaba entrando nessas camadas que, enfim, né? Ou dizendo assim, fazendo um pouco, Isso, né? isso. Ah, essa criança é assim, 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 olha como é que é. É a família dela, eu não posso fazer nada. Mas, lógico, se for uma coisa muito grave, tem os outros órgãos, Conselho Tutelar, Delegacia da Criança, né? Outros órgãos competentes que como meu papel, eu tenho que acionar. Mas o primeiro passo dessa forma de não estar julgando, eu acho que uma forma prática são esses momentos de conversa. Então, sempre que vai ter reunião na escola, eu sempre trago uma dinâmica, eu sempre trago alguma coisa. Das últimas reuniões que eu tive, que só são duas, né, que a gente faz anualmente lá na educação infantil. Então, eu trouxe a Simone Ricarte, que é uma parceira nossa, que ela é uma educadora, né, ela é uma educadora parental. E ela foi falando do cérebro da criança, porque a criança dava birra, né, porque eles estavam bem na fase das birras. Então, ela foi falar. Mas eu jamais, olha, Regiane, a sua filha Sara, nossa senhora, hoje ela deu muita birra, ela tava demais hoje. Não, aí eu vou conversar, porque dentro da sala eu resolvo as minhas demandas. Quando eu vejo que aquilo que é meu papel como educadora ali dentro, como professora, aí sim, mãe, olha só pro sol, vamos conversar, o que está acontecendo. Então, primeiro eu vou fazer uma pesquisa dessa mãe, mas tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, houve alguma separação, alguma coisa, um acidente, mudou alguma rotina, jamais vou julgar mais. Se ela gostaria de conversar, se a senhora não quiser conversar, tudo bem, né? Então, é assim que a gente vai fazendo. Mas geralmente, Cláudia, quer conversar. A mãe quer dizer o que está acontecendo com ela, né? A professora é a salvadora. Exatamente. Gente, olha, quando a gente fala de despedidas prolongadas, de culpabilizar os pais para não gerar conflito, a gente só vai ter esse elo se tiver essa parceria entre a família e a escola e a professora. Eu posso fazer até um adendo aqui? Pode. Porque se criou da minha mística de que parceria de escola é festa. Contribuir para alguma festa. Então, a parceria da escola é só quando tem as benditas apresentações do Dia das Mães. A parceria da escola é só quando tem a festa junina. Não, gente, não, parceria da escola não é isso. É para o crescimento daquela criança. O foco ali é a criança. Mas isso também é outra conversa. Coloca aí nos comentários se vocês acham que essa é uma conversa que vale a pena. Cláudia, a gente entende que a criança precisa começar e terminar os ciclos. Mas há exceções de crianças. Crianças com histórico de separação traumática, criança que tem uma adaptação que vai ser mais progressiva. Na regra, não existe assim uma regra rígida. Ó, essa família que vai fazer assim, 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 vai dar certo. Não existe receita de bolo. Não, né? Tem que ser uma observação individual, gente. E aí nós temos que alinhar as expectativas também, tanto da escola quanto da família. Porque às vezes a gente coloca a criança, algumas vezes na educação infantil, acontece do pai achar que a criança é muito pequena para ela ir para a escola naquela fase. Hoje nós sabemos que a idade obrigatória é a partir de 4 anos de idade. Que a criança tem uma obrigação e a família também. E é penalizada até, né, se a criança não estiver na escola. Como que a gente pode fazer isso? Trazer essa clareza para as famílias. Que o filho dela dentro da escola vai estar se desenvolvendo plenamente. Primeiramente quebrar algumas míticas, né, em relação, vamos falar assim, da educação infantil, né, que é onde acontecem os grandes bullying. Principalmente tirar essa mítica, esclarecer para o pai. Gente, eu acredito que, vou nem falar essa palavra formação, que eu não gosto, mas eu acho que dialogar sempre, os resultados são bem mais positivos, né? Como referência, é justamente isso, independente de escola privada ou pública, ela precisa ter uma diretriz do que eu vou fazer ali, para que é que tem que ir ali, mostrar os documentos que regulam a educação,
Eu acho que o pai também, a família também precisa se sentir segura em relação a isso. Então a gente vê muito desses movimentos de escola, né, que eu já passei por algumas aqui, mas aqui, os acolhimentos com as famílias, elas são muito superficiais, elas são muito cheias de regras, né? E realmente não se passa para as famílias qual a importância daquilo ali. E acaba que fica isso muito preso só no início do ano. E não se dá um ciclo de continuidade dessas informações. Então, assim, meio que teria que ter um manual, umas diretrizes, assim, tô na escola tal, X, então quais são as diretrizes aqui da minha escola, dentro da comunidade? Eu tenho que apresentar o PPP para essa família, explicar para a família o que é um PPP, explicar para a família o que é a BNCC, explicar para a família o que é que a criança vai fazer ali, o que é o ambiente de educação infantil, que a educação infantil não é acadêmica. Então, tudo isso eu acredito que se tivesse, isso sim, porque é possível, com todas as demandas, é possível a gente fazer aí entraria a parceria, né? Aí ficaria claro para os pais o que é essa parceria, né? E o que acontece? Isso é tão enraizado que se você chama um pai para reunião, quase não vai, né? Isso. Mas se vai para uma apresentação, para satisfazer o ego de um adulto, no meio da criança, e a maioria das vezes, principalmente os bebês, eu fico morrendo de dor naquelas apresentações das mães, porque se morrendo de chorar. Só chora. Enfim, é outra camada, né? Uhum. E isso não é parceria. Isso é ali para satisfazer, sim, uma vontade do adulto. Então, eu acredito que se tivesse mais essa questão de substituir isso, por formações mesmo, nós vamos dialogar, vamos promover aqui, né? Roda de conversa. Uma roda de conversa, vamos fazer um chá aqui, um chá. Tem um chá literário, chá poético, vamos fazer um chá para os pais, né? Uhum. E passar isso para eles, né, gente? Hoje eu vim falar aqui sobre, você sabe o que é BNCC? Você sabe o que é educação infantil? Você sabe por que a criança entra na escola obrigatoriamente 4 anos de idade? Você sabe por que trabalha esse aniversário? Você sabe por que a professora fez aquela atividade? Eu acredito que isso seria um papel transformador, porque isso já é possível nas pedagogias participativas, né? Que aqui a gente ainda está tendo um retrocesso em relação a isso, né? No Sul, quase todas as escolas já estão mudando até a mobília. E aqui a gente acha que está crescendo, não. Teve um retrocesso em relação à educação infantil. Então, ainda precisa de mais informações, né? Muito, ainda está muito. A gente ainda está muito atrasado. Porque se quer uma melhora de um país leitor, se não tem, se o próprio professor, o próprio educador que está ali não lê. Vamos colocar. Gente, calma. Gente, Fiquem calmos. Com relação à leitura, Cláudia, eu também tenho algumas alfinetadas a dizer a respeito disso. Saiu até um pouco do tema, mas não é o tema, é tudo. Por quê? Porque eu até falei uma frase que chocou uma pessoa, né? Eu só tenho da sociedade aquilo que eu dei para a sociedade como educadora. Então, se eu chego pai, né, numa escola querendo me bater, eu também fui responsável por aquela atitude dele, como educadora dentro da sala de aula. Por quê? Em algum momento. Exatamente, em algum momento eu também fui responsável, porque eu também não me posicionei como profissional, porque eu me limitei em minhas práticas também. Eu tenho uma amiga que estava dizendo, não está preparado para você. Aí eu falei assim, realmente não está. E eu rebato muito, né? Quem me conhece já sabe, que eu rebato muito, nós professores, gente, eu já fiz isso, tá? Mas depois de uma certa idade, a gente vai criando amadurecimento, a gente vai estudando, a gente vai mudando, né, nossas opiniões, está tudo bem. Também não julgo quem ainda pratica. Mas se perde muito tempo com criação de murais dentro da escola. Se limita muito a questão de fazer datas comemorativas e o que é realmente eficaz para a criança, que seria trazer esses pais sem julgamentos para dentro da escola, para ser parceiro da escola, para ajudar de certa forma, não traz, porque falta isso dentro desse posicionamento do professor aqui. Porque é uma série de fatores, os cursos são caros, livros são caros, materiais são caros, formações são caras, o sistema não valida, né? não valida a gente, porque a gente também desvalida como profissional. Então, assim, todo mundo se mexe, enfim, é uma série de coisas. Mas, para mim, o principal, isso é minha opinião, é dentro do que eu acredito, é realmente falar para os pais, olha, aqui vamos fazer a reunião, a gente vai falar disso hoje. Vamos fazer a reunião, a gente vai falar disso hoje. Vamos fazer o encontro, a gente vai falar disso hoje.
E a partir daí, gente, primeiro dia eu já fiz na escola que eu fui gestora, foi mais assim. Porque a gente também tem que ser atrativo, né, Cláudia? Também tem que ser atrativo. Foi um pai, numa região extremamente carente, né? Enfim, já tinha todo o problema. Na segunda foram 2 pais. Na terceira foram 5 pais. Porque um foi falando pro outro, olha, foi legal. Que vale a pena. Vale a pena ir. Então, assim, passos realmente de ir e vir, né? É uma coisa lenta. Mas é tudo que exige transformação gera um tempo mesmo. O importante é a persistência. Você que sabe muito bem disso no seu podcast, né? A constância, mas eu acredito que sim. Persistência, constância. E agora vai ser lei, né? Vai ter obrigatório ir para as reuniões, participar quando a escola chamar. Quando a escola chamar. Então já aproveitava isso que a lei já está permitindo com esses pais e transformar essa reunião. Porque acaba que a reunião só fala, olha, seu filho não sabe ler, não sabe escrever, só entrega de boletim. Então vamos fazer uma coisa mais cult, né? Que vai trazer entendimento para todo mundo e entender os papéis, gente. Porque principalmente entender a criança. A gente aqui tem que entender isso. Que nós somos os adultos, tem que se entender para favorecer o desenvolvimento da criança. E todo mundo tem que falar a mesma linguagem dentro do ambiente educador. Uma coisa que eu sempre falava assim, quando eu trabalhei na SME, né? Que não adianta formar um professor. O coordenador e o gestor, ele tem que vir junto para a formação. Porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, se dava formação para uma equipe, não se dava formação para os outros responsáveis, né? Porque o gestor está ali para cumprir uma função de administrativo mesmo. Mas ele precisa estar ciente, ele tem que saber do pedagógico, ele tem que entender o que se foi passado também naquela formação. E acaba que fica tudo o tiquinho daqui, tiquinho dali. Aí quando chega no ambiente, muitas vezes essas narrativas elas não conversam entre si. E aí acaba que o professor foi para a formação, ele sabe como ele deve agir, mas a coordenadora e a gestora não, e aí vai começar a podar. E tem divergência de opinião. Porque, geralmente, isso é nós, seres humanos, não estou criticando gestor nenhum. A gente acaba que, quando a gente vai para esse lugar de autoridade, a gente quer ser autoritário. Né? E não cabe mais sistema de autoritarismo dentro de nenhum espaço. Então acaba que o gestor acaba, tem que ser do meu jeito, não dialoga também com a equipe, enfim. E vamos deixar isso pronto. Só que acabou entrando aí uma ação, pode ter a ver com família, com acolhimento. Gente, produto final sempre vai ser criança. A adaptação não é prova, viu, gente, de competência da escola. Não. E nem, assim, agora... Nossa, foi super tranquila a minha adaptação. Então está aqui aprovada. Você conseguiu, você venceu. Você é a mais competente da nossa escola porque não teve choro, não teve sistema de recompensa. Não é assim. É uma construção de vínculos. E aí a gente sempre vai voltar no mesmo ponto, que a afetividade, que ser acolhida, humanizar. Esse espaço humanizado vai trazer melhores resultados. Então vamos lá para as nossas 3 dicas práticas. Realizar uma reunião inicial explicativa é bom, necessário, fundamental. E é neurociência, né, gente? Número 2, manter comunicação breve e objetiva nos primeiros dias. Sim, o simples, o menos é mais. Olha aí, viu, gente? E o terceiro, alinhar o discurso de segurança entre escola e casa. Exato. O pai fala a mesma coisa que a professora. Exato. Você fala a mesma linguagem. Então, 3 dicas práticas, coloquem aí na prática, verifiquem se deu certo e deixe pra gente aqui nos comentários se valeu a pena, quais são suas dúvidas e se tá valendo a pena pra você, manda esse episódio para mais professores, pra gente chegar em vários lugares.